Olá, meu nome é Gabriel Aldi e essa é uma apresentação que eu preparei para a Cifisc no ano de 2022. Então, eu sou aluno de mestrado no Instituto de Física de São Carlos, com orientação do professor Reginaldo de Jesus Napolitano. O título do projeto é a purificação quântica através de um estado quádruplo para incluir ruído ambiental e aparato de medida na investigação do conceito de complexidade quântica. Então, a ideia desse trabalho é justamente utilizar a purificação quântica para poder estudar a complexidade quântica de um sistema quântico aberto. Então, contextualizando, a complexidade quântica é uma área de grande interesse, já que é a área que trata das limitações de um computador quântico. O seu principal objetivo, então, é classificar problemas ou algoritmos de acordo com seu grau de dificuldade. Nós estamos interessados, então, em descrever como o número de passos computacionais cresce em função do número de qubits de entrada. Mas, por outro lado, como a gente tem um sistema quântico, a gente sabe que a gente deve considerar e lidar com o ruído quântico, o ruído ambiental, que esse sistema está sendo submetido. Então, a gente faz uso do processo matemático da purificação quântica para poder, então, estudar a dinâmica do sistema reduzido no grupo de Lie dos especiais unitários, já que nossas operações, depois da purificação, voltam a ser unitárias. Para começar, então, a entender isso melhor, a gente considera primeiro o problema da descoerência de n-qubits. A gente considera n-qubits ruidosos em um estado inicial geral. Eles podem estar emaranhados da forma que a gente preferir. Cada qubit interage com um campo bosônico diferente e cada campo está em equilíbrio térmico em certa temperatura TJ. E a gente já aproveita para definir essa frequência térmica em termos dessa temperatura. O Hamiltoniano total é desse tipo. O primeiro termo dá conta da energia livre dos qubits. O segundo termo dá conta da energia livre dos campos. E o terceiro livre dá conta da interação, então, de cada qubit com seu banho, com seu campo bosônico. E a gente nota, então, que nós estamos usando uma interação de defasagem pura, né, per dephasing, onde a nossa interação é proporcional ao sigma z para cada qubit. Então, a gente faz a evolução de Schrödinger desse sistema e traça parcialmente nos graus de liberdade do campo. E a gente usou nesse trabalho uma densidade de estados ômica para o campo, né? A intensidade de acoplamento é eta-j para cada qubit, para cada j, né? E a frequência de corte é ω-cj, que vai ditar até quais frequências essa interação é relevante. Então, a matriz densidade do sistema, fazendo todas as continhas, é desse tipo. O primeiro termo se refere ao estado inicial do sistema, o segundo termo é só uma oscilação, e o terceiro termo pode ir a zero ou não. Então, o que acontece é o seguinte, quando o LJ é igual ao KJ, a delta dá o número 1, e aí 1 menos 1, 0, dá exponencial de 0, que é o número 1. Então, sempre que nós temos um termo diagonal, com LJ igual a KJ, esse termo é constante no tempo, o que caracteriza, então, a preservação das populações conhecidas, né? Agora, quando o LJ é diferente do KJ, a gente vai ter uma contribuição dessa exponencial de IJ, né, para cada J, e a gente vai ver, então, que essa exponencial faz com que esses estados vão a zero. Né? Então, os estados diagonais vão sobreviver no tempo, enquanto os estados não diagonais vão a zero, vão ter esses termos todos indo a zero, o que caracteriza a descoerência desse sistema, ou decoerência, dependendo da tradução, né? Bom, o fato é que, conforme o tempo passa, o estado do sistema deixa de ser puro. Então, a gente vai procurar por um operador de densidade puro, esse ρp de t, no espaço que é dado pelo produto tensorial do operador do sistema, né, do espaço de Hilbert do sistema, com um produto tensorial com outro isomorfo ao próprio. Né? Então, quando a gente traça parcialmente em um dos espaços de Hilbert, digamos, no segundo, a gente retorna ao nosso ρs original. Então, em todo tempo, o ρs é o traço no segundo espaço do ρ puro. E a gente vê, então, para aquele sistema que uma possível purificação é dada por essa função de onda. Como os campos são desacoplados, a gente tem esse produtório dessas funções que podem todas ser dadas em termos das integrais, né, do IJ e do ω-j, que a gente tem todos exatamente dados pelo problema da descoerência. Bom, então, agora que a gente fez a purificação, a gente tem novamente um operador no espaço purificado que é membro do grupo de Lie, que nesse caso é o SU2 elevado a 2n.
né? A gente teria um grupo de Lie SU2 elevado a n para n qubits, mas como cada qubit foi purificado, nós precisamos, para cada qubit, adotar uma cópia dele mesmo. Então, por isso fica 2n. A gente tinha n qubits, agora na purificação a gente tem 2n qubits. Bom, o nosso operador de evolução é um elemento do grupo de Lie, dos especiais unitários, e é dado por essa expressão. Esse sigma 32J é só uma notação para falar que o sigma Z tensorial sigma Y para o J-ésimo par, né? Então, a gente vai estabelecer de pares em pares essas operações, porque cada qubit vai ser purificado por outro qubit, né? Então, faz sentido a gente usar essas definições. Bom, a nossa função θ é simplesmente dada por essa conta, né? Fica 1/2 do π sobre 2 menos o arcosseno de μ, e μ é a função que vai dar a descoerência do sistema, que pode ser calculada exatamente também, como está feito aí. A gente pode, então, utilizar a referência 1 e utilizar a métrica que penaliza operações de 3 ou mais corpos, né? Dessa forma, como a gente não tem operações de 3 ou mais corpos, só temos operações de 2 em 2 corpos, é como se fosse um espaço euclidiano comum. E aí a complexidade, que seria o comprimento dessa curva geodésica, né, da menor curva que ligaria a identidade ao operador UP num tempo final, um tempo TF, a gente vai ter simplesmente um Pitágoras ali, né? A gente vai ter esses termos ao quadrado somados dentro da raiz quadrada. O que acontece é que quando a gente toma esse tempo, o limite de tempo final, e na infinito, a gente vê que o μ vai a 0, dessa forma o θ vai a π sobre 4. Então, você pode fatorar o π sobre 4 ao quadrado e tirar ele da raiz com o π sobre 4 exatamente. O que sobra é simplesmente a raiz de n, né, quando a gente fizer esse somatório. Então, olha só que interessante. A gente não fez a gente não assumiu nada sobre os campos, sobre a temperatura, sobre os acoplamentos, e mesmo assim, quando a gente toma esse limite, a gente pode obter a complexidade em termos de n, que foi justamente o que a gente conversou no começo, a complexidade em termos do número de qubits de entrada. E nesse caso a gente vê no espaço purificado que vai com a raiz do n. Bom, então na nossa conclusão, a gente vai notar que nesse mestrado a gente exemplificou, para o caso do ruído de fase, né, esse método para estudar a complexidade quântica de qualquer sistema aberto. E a gente viu, então, que para o ruído de fase foi possível fazer o tratamento totalmente analítico e foi mostrado cada etapa do método proposto, né, que é simplesmente calcular a matriz densidade reduzida para o sistema, purificar ela e analisar a evolução, né, o operador de evolução temporal no espaço purificado. Bom, então a gente vai notar também que qualquer matriz densidade com uma função de onda que viva no espaço de Hilbert HS, pode ser purificado se a gente considera o espaço puro como sendo o produto tensorial dos espaços de Hilbert originais. Então, basta tomar o produto tensorial com o espaço de Hilbert análogo ao primeiro, que a gente consegue purificar qualquer função, qualquer matriz densidade. Então, a gente pode estender isso para qualquer tipo de ruído, não só o ruído de fase. Qualquer ruído a gente pode purificar, então, essa matriz densidade. E a gente nota também que diferentes purificações são possíveis. E investigar as invariâncias de diferentes purificações ainda é algo a ser explorado no futuro, nos próximos passos do meu mestrado e também do meu doutorado. Bom, eu agradeço a todos pela paciência, por terem me acompanhado até aqui, e um grande abraço, até a próxima.